Vamos falar de pesquisa, que é sempre importante. Pesquisadores da Unesp de Rio Preto, em parceria com a USP, estudam o manejo dos marimbondos. Isso no combate biológico a pragas. A gente está acostumado a ver aquelas caixas de marimbondo, a gente se assusta e não é para tanto não a informação que eu recebi hoje. É que a introdução das colmeias tem potencial para ajudar a reduzir, por exemplo, o uso de agrotóxicos, também o custo do produtor nesse combate a pragas, lagartas principalmente. Veja só. Muita gente já se deparou com essa cena, seja na garagem de casa, no quintal ou então em alguma árvore. A verdade é que os marimbondos são velhos conhecidos da população. Mas por mais estranho que possa parecer, diferente de outros insetos, existem poucos estudos científicos que mostrem como funciona a estrutura social deles e sua importância para o meio ambiente. Mas isso começa a mudar. A Unesp de Rio Preto, em parceria com a USP, vem estudando o comportamento dos marimbondos. Nosso estudo, ele foca em entender melhor a biologia dessas vespas de uma maneira geral. A gente sabe que as vespas, elas são organismos muito importantes no controle natural de pragas. Então, eles têm um papel muito importante na diminuição do uso, por exemplo, de defensivos agrícolas. Diferente de formigas e abelhas, que têm um conhecimento muito aprofundado, nós não temos o mesmo conhecimento. E o nosso papel é tentar obter o maior número possível de informações para que possam ser utilizados futuramente em estudos muito mais aplicados. Primeiro é preciso desmistificar o seguinte: quando a gente fala marimbondo, na verdade a gente não entende muito a origem, já associamos com abelhas, é muito comum. Mas na verdade é o seguinte: o marimbondo é uma vespa. Mas é preciso entender que nem toda vespa é um marimbondo. Que história confusa é essa, professor? As vespas são insetos que muitas vezes a gente nem conhece porque eles são bichos solitários. Os marimbondos, eles são insetos sociais. E esse nome, marimbondo, ele é um nome que veio da África na época dos escravos, que significa guerreiro com lança. Então, o marimbondo, ele é aquele que ferrou a gente na natureza ou perto de casa. Esse alvo da pesquisa é o que vive em sociedade, é aquele que está na caixa, que muitas vezes a gente encontra em casa, na mata, em alguma produção agrícola. E a primeira reação da gente, imagino que você já teve também, é: vamos tirar, vamos exterminar. E, na verdade, não é necessário todo esse receio. Sim. Existem algumas poucas espécies que são muito agressivas. A maioria não tem nenhum problema de ficar na nossa casa. Lógico que a gente só recomenda naquelas famílias que tem alguém que é muito alérgico, né, a remoção. Mas na maioria das vezes eles são muito pacíficos e não fazem nada. Inclusive tem até um ditado popular que fala que toda vez que você tem um ninho de marimbondo na tua casa, você está com sorte. Bom, e você está com sorte, sabe por quê? Porque embora o estudo ainda seja inicial, diferente do que a gente tem cientificamente comprovado com as abelhas, com as formigas, é muito embrionário ainda, porque a gente não entende, né, a função delas na sociedade, na agricultura, e esse é o alvo da pesquisa. Ela já tem que abrangência? Eu trabalho há 30 e poucos anos com esses bichos. A gente já fez pesquisas no Brasil inteiro. Então a gente já trabalhou na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Pantanal, no Cerrado, no sul do Brasil. Inclusive a gente fez estudos para o lado de fora do Brasil. Então tem estudos na América Central, Colômbia, Chile, Argentina. Então hoje a gente conhece muito da diversidade desses bichos. Quantas espécies já foram verificadas? Nós conhecemos em torno de 380 espécies só de marimbondos. Parece muito, mas ainda tem muito a ser estudado. Sim, a gente tem uma estimativa de 1.000 a 1.500 espécies só de marimbondos. Quando a gente fala de vespas, aí esse número pode chegar a 1 milhão. O estudo biológico já conseguiu identificar que, diferente de outros insetos que vivem em sociedade, os marimbondos têm várias rainhas. A observação dos pesquisadores conseguiu até registrar o momento em que elas são escolhidas numa espécie de dança, para saber quais têm mais aptidão para a reprodução. A gente tem um fenômeno diferente, que é um teste de operárias que elimina várias dessas rainhas, sobrevivendo apenas aquelas que são melhores produtoras.
consequentemente, a gente vai ter uma maior produção de novos indivíduos que vão colaborar com o desenvolvimento da colônia. Embora ainda esteja na fase inicial, fica bem evidente o papel delas no meio ambiente para o controle de pragas como lagartas e tantas outras, o que futuramente pode ajudar no controle biológico de várias culturas presentes na região, como hortaliças e citros. Inclusive, as pragas, né, que afetam as diferentes culturas, elas são bastante distintas. E se a gente conhecer quais os marimbondos que são predadores específicos de cada uma dessas culturas, vai ser um trabalho muito mais específico e que vai gerar, de fato, um benefício tanto, né, em termos de economia, mas principalmente no meio ambiente. Acontece que, diferente das abelhas, por exemplo, os marimbondos não aceitam que suas colônias sejam transferidas de local. Esse agora é o desafio. Entendendo melhor esse comportamento, os produtores poderão estimular esse tipo de criação, o que deve reduzir o uso de defensivos e também agrotóxicos. A gente quer fazer com que os marimbondos possam voltar a atuar nesses espaços, né, nessas monoculturas, e possam capturar, né, e eliminar uma boa quantidade de pragas e, como consequência, o produtor agrícola poderia usar uma quantidade menor de defensivo agrícola. Por que isso é importante? Primeiro, que gera uma economia para o agronegócio. E o segundo, que eu entendo que é talvez mais importante, é a contaminação que a gente consegue diminuir tanto no solo quanto na água, inclusive, né, o espalhamento, né, desse defensivo agrícola que acaba afetando, né, outras localidades, florestas ou mesmo outras culturas. E hoje, com esse crescimento, né, da agricultura orgânica, não só da própria produção, mas do consumo, interessante esse tipo de mecanismo de proteção. Então, se você tem aí uma caça de marimbondo, como a gente costuma dizer no popular, aí na sua produção, preserva, não precisa terminar não, que ela vai te ajudar.